Bom dia a todos, os cumprimentos à mesa. Este projeto decorreu com uma mudança estrutural nos hospitais de Coimbra, portanto houve uma fusão num centro hospitalar e quando há uma mudança, portanto os sistemas de informação são chamados à pedra. E não só os sistemas de informação, o pessoal interno, mas também os nossos parceiros. Este caso nós tínhamos um problema em mãos, portanto tínhamos um laboratório que se tinha fundido, que tinha um diretor único, que tinha também tinha havido uma remodelação em termos físicos também, e havia que fazer alguma coisa com o sistema de informação. Só para terem uma ideia, os sistemas de informação na área dos MCDTs, segundo a nossa análise que fizemos ao longo do tempo, são dos sistemas mais críticos. Porque quando se está a fazer atendimento ao doente num hospital, há sempre uma janela de tempo que não é elástica. Portanto, se estivermos a falar, por exemplo, de uma urgência, podemos estar a atender 500 doentes dia, mas se entrarem 10 e não saírem 10, a urgência entope. E muitas das coisas que fazem entupir hoje em dia os sistemas de saúde são precisamente a parte analítica. Todos nós já fomos ao hospital ou com alguém e disseram que estamos à espera das análises. Portanto, ainda por cima, este sistema de janela é um sistema que não é first in, first out. Portanto, há doentes mais críticos do que outros e, portanto, as análises têm que responder de uma maneira a todos para que, mesmo que fiquem só os doentes mais críticos, os outros também têm que ser atendidos rapidamente porque entopem. Portanto, o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra foi constituído em 2011. Agrega os antigos hospitais da Universidade de Coimbra, 2 maternidades, um hospital psiquiátrico e um hospital pediátrico. Neste momento, há uns números que têm aí, portanto, os funcionários são 7.500, realçar um número que é listado dos atendimentos diários, 8.500 doentes. Se nós olharmos para este número, 8.500, mais os familiares, vemos a pressão que é feita num hospital destas pessoas todas. E esta pressão é feita em todas as áreas. Realçar também que os médicos e enfermeiros são mais de metade dos funcionários e são estes que interagem particularmente com o sistema de análise. Portanto, os médicos fazem os pedidos e os enfermeiros fazem a colheita. Portanto, sabíamos que a mudar isto, tínhamos esta gente toda a olhar para nós. Algumas dificuldades que eu defino aqui como fatores adversos. Nós temos 2 sistemas de informação que registram os doentes. Embora os 2 tenham funções semelhantes da ADTs, por uma razão histórica, ficamos com estes 2 sistemas. O RIDO, o Registro de Identificação de Doentes, foi um projeto inicialmente desenhado por nós e feito por nós, feito internamente, em 1986. O conceito já não era só de um software de doentes, mas um conceito de uma base de dados de doentes com um identificador único, lógico, baseado na data de nascimento. Então, há um embrião para poder crescer. No ano 2000 fizemos uma parceria com a Glint e passámos o conhecimento e fizemos a migração e a atualização para a aplicação hoje em dia que é da Glint e comercializada pela Glint. Nos outros polos do centro hospitalar temos o sonho da SPMS, o vosso conhecido já. O problema que nós começámos a ter depois da fusão do hospital é que começavam a circular doentes e começavam a circular profissionais nestes 2 sistemas. Os doentes acontecia algo que não eram visíveis as análises que eram feitas pelo outro sistema, que tinham um encadeamento pelo outro sistema. E, portanto, lançámos aqui um desafio à MaxData que tínhamos que resolver este problema, mesmo sem ter resolvido à partida o problema de um sistema único de doentes. Os fatores de sucesso que nós sabíamos que podíamos contar com eles, por um lado, já tinha havido a fusão da patologia clínica, tinha um diretor único, tinha uma casa única, estavam a mudar os aparelhos para lá. Tínhamos competências, e temos tido ao longo deste tempo que trabalhamos no hospital, competências fortes em base de dados e sistemas operativos. Íamos aqui mexer com muitos milhões de dados. Portanto, só para terem uma ideia, nós temos mais ou menos 7 milhões de análises de ano e temos 24 anos de análise. Portanto, a primeira vez que informatizámos o laboratório foi há 24 anos. Portanto, era com este volume de informação que íamos lidar. Contámos com a experiência do parceiro MaxData, que já estava em todos os polos, portanto, também mesmo já conhecia, portanto, o ambiente. Depois tínhamos aqui há uns fatores de alinhamento, portanto, ou seja, o laboratório
sabia o que queria, portanto sabia que queria as análises agregadas, que queria reduzir os tempos de entrega, queria ter mais qualidade, portanto era um alinhamento do laboratório, e os clínicos pretendiam que não houvesse análises obscuras, que não as vissem, portanto o que queriam era ver todas as análises que fossem feitas, independentemente do polo, independentemente do sistema que ele deu início. Principalmente, nós notávamos mais isto, e era uma pressão dos clínicos, é na urgência. Portanto, tínhamos urgências que já estavam a funcionar, alguma urgência que fechava à noite, os doentes eram transferidos, e aí sentimos principalmente este problema. Esta foi a maquete que foi apresentada por o Chuc à MaxData. Numa primeira fase, para lhe perguntar se era possível, numa segunda fase, é para executar. Portanto, este esquema é simples. Portanto, de um lado temos o Hospital Information System, portanto, o sistema que cuida do doente, que indexa o doente, e por outro lado temos o Laboratory Information System, neste caso da MaxData, portanto, o que retém a análise, portanto, o que processa a análise. O que foi pedido à MaxData é que há aqui um interlocutor no meio, um médico assistente, que faz pedidos e resultados, e este interlocutor não tem que sentir esta mudança. Nós vamos fazer esta mudança sem este interlocutor dar por ela. O que é que se pediu à MaxData? Que o médico, estando no GH ou no sonho, ele faça pedidos à Clinicdata 21 e ele, portanto, passando o contexto do doente, o episódio e a identificação, e por outro lado, a MaxData retorna a estes sistemas os dados que têm a ver com a taxa moderadora, com faturação, outro tipo de coisas. Ou seja, quando nós pedimos, esta primeira parte já era ambiciosa, mas pedimos ainda mais uma coisa. Já agora a MaxData está com isto nas mãos, que está a cair no seu sistema doentes vindo de um sistema e de outro, porque não identificá-los, ver que o doente é o mesmo e agregar as análises todas daquele doente. Portanto, isto era a mais-valia que a gente ia buscar ao sistema. Esta agregação é bastante complicada e nós tentámos fazer aqui um algoritmo bastante defensivo. Ou seja, não podíamos correr o risco de uma análise parar de um doente ao outro. Isso é uma coisa impensável. E, portanto, o nosso pedido foi um algoritmo simples, que se baseia em datas de nascimento, em nomes corretos, em números de SNS bem preenchidos. Portanto, coisas que não há dúvidas que o doente é o mesmo. Depois havia, e eu marquei aí uma linha, há uma fase sempre que há um resíduo. Há doentes que não estão bem identificados. Mas neste modelo também não lhe acontecia nada, porque se era uma mais-valia dos quase 100% que a gente consegue ver que é o mesmo doente e que o médico passou a ver agregadamente todas as análises, alguns que não se conseguissem identificar, portanto, o médico que estivesse na gestão hospitalar ou no sonho, via apenas as análises via, como até agora, as análises do sistema que o pediu. Portanto, também não era grave. Este sistema está autorregulado, portanto, está a crescer por ele. Não temos de fazer nada, só temos que melhorar a informação que está nos dois sistemas e, a partir daí, a agregação, portanto, o algoritmo funciona e as coisas vão funcionar há um ano e tal sem problema nenhum. Há um ano e tal, não, ainda não fez um ano, foi antes do verão. Só dar aqui uma notinha. Isto da identificação dos doentes pode parecer uma coisa de menos importante. É das coisas mais importantes e mais complicadas. Nós trabalhamos nisto há muito tempo e temos feito muita coisa nesta matéria. E só para vos dar um exemplo, a doente mais velha que nós temos no nosso hospital foi registrada, nasceu no século XIX, portanto em 1886, e foi ao nosso hospital com 106 anos. E por acaso eu fui confirmar, esteve na oftalmologia, com certeza já tinha problemas de visão. Mas quando estamos a falar de um doente de 1800, portanto estamos a falar de um doente em que não havia RNU, não havia bilhete de identidade, não havia nada disso. Mesmo destes doentes que nós analisamos todos os dias, há doentes, apareceram-nos doentes que só têm um nome, não têm um apelido. Portanto, a primeira pessoa que nos apareceu foi uma Aurora, não tinha mais nada, e mais tarde apareceram muitos mais doentes só com o nome. Portanto, quando a gente tenta agregar alguma coisa, é preciso muito cuidado. Aconteceu-nos muitos doentes que, ao longo do tempo, que não têm data de nascimento. Portanto, que nós costumamos a batizá-los dia 1 de janeiro, que até envia às vezes os resultados. Porque não tem mesmo data de nascimento. Ultimamente, temos também doentes, e principalmente os estrangeiros, sei lá, temos alguns doentes que se chamam XIU, com X e U.
Portanto, nós não sabemos se é uma senhora Xiu, se é um senhor Xiu, portanto, ele chama-se apenas assim. Portanto, mesmo para nós caracterizarmos os doentes que hoje em dia nos estão a aparecer, nós tivemos que arranjar um algoritmo que conseguisse apanhar esses doentes todos e conseguíssemos identificá-los se eles são, ao fim e ao cabo, o mesmo doente. Portanto, vou ter que ir à velocidade da luz. Mas o engenheiro Abel, mais rápido, ok. O engenheiro Abel Amar já falou do mais importante. Perceberam o problema que tínhamos em mãos, a solução que foi pensada e implementada, e agora a mim cabe-me falar dos principais desafios tecnológicos que foram superados, que o engenheiro Abel Amar já falou também, e dos principais impactos, dos principais resultados deste projeto de unificação laboratorial no CHUC. Portanto, em termos de desafios tecnológicos, portanto, o maior desafio era, de facto, conseguirmos colocar o Clinidata, o software que está nos laboratórios e nos serviços a fazer prescrição e exibição de resultados, a falar em simultâneo, em tempo real, engraçado, hoje é o termo mais usado, tempo real estrito, portanto, há tempo real estrito e tempo real lato. Tempo real lato é quando nós não sabemos quanto tempo é que vai demorar. Tempo real estrito é quando nós definimos o tempo e ele tem que acontecer. Portanto, aqui podemos dizer que é em tempo real estrito e que fala com dois sistemas centrais completamente diferentes, como sabem os profissionais que estão aqui, portanto, completamente diferentes em termos de interface, de usabilidade e tecnológica, que é mais importante aqui para estes desafios, o Sonho e o GH da Glyn. Portanto, fizemos neste diálogo simultâneo uma fusão automática de históricos. Portanto, o Clinidata, sempre que detecta que um utente com o mesmo número de utente e com a mesma data de nascimento existe, se o mesmo utente existir nos dois sistemas, ele funde no processo clínico único, laboratorial, funde esses históricos analíticos, portanto, e torna-os num só. Portanto, um outro desafio tecnológico superado, mais relacionado com o volume de informação, foi o de conseguirmos preservar toda a informação que existia antes da unificação. Portanto, fizemos uma migração completa dos dados, desde as configurações até aos resultados analíticos. Portanto, toda essa informação foi migrada. E um último desafio foi conseguirmos, parece fácil aqui numa frase, mas é bastante complexo no terreno, manter a habitual rapidez do nosso software, apesar de termos aumentado consideravelmente a complexidade da solução, nomeadamente porque fala com estes dois sistemas centrais, e porque o volume de dados também aumentou consideravelmente. Por força, claro está, da migração total que fizemos e também das migrações que tínhamos feito há cerca de 10 anos, quando entramos em cada um dos polos, e também nessa altura migramos, aliás, como é habitual, toda a informação dos sistemas anteriores. Portanto, neste momento, o CHUC tem, podemos dizer, o maior volume diário de análises clínicas e o maior histórico do SNS. Portanto, tem mais de 125 milhões de análises, a 6 milhões de fichas, 3,6 milhões de doentes, histórico laboratorial. E nós conseguimos ultrapassar este desafio com o apoio do Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação do CHUC. Portanto, todo o projeto foi uma parceria, mas aqui nesta área ainda foi mais importante a parceria. Portanto, tivemos que otimizar software, otimizar a base de dados, rever os pontos críticos do nosso modelo de dados e conseguimos também ultrapassar este desafio e o Clinidata continua rápido. Em termos de impactos no CHUC, portanto, o grande impacto deste projeto, que lá está, é a melhoria do atendimento ao utente. Portanto, o utente deixou de ter uma repetição desnecessária de exames. Antigamente, quando os polos não estavam unificados em termos técnicos, um utente que ia a um polo tinha análises, portanto, era consultado por um especialista num polo e eram feitas análises. Se mais tarde, no dia a seguir, fosse outro polo, era visto por outro clínico, esse outro clínico ia provavelmente prescrever as mesmas análises, porque não tinha acesso às análises que o colega tinha prescrito no dia anterior, e com esta unificação laboratorial, portanto, isso acabou, portanto, deixámos de ter que picar, colher utentes desnecessariamente. O diagnóstico clínico, claro, tornou-se mais rápido, porque o médico tem informação de todo o CHUC à sua disposição e é um diagnóstico clínico apoiado em mais informação, okay? Apoiado, efetivamente, em todo o histórico do utente no CHUC. Em termos de eficiência, tivemos também ganhos, que resultaram, neste caso, portanto, a eficiência andou de mãos dadas com a melhoria do atendimento ao utente. Portanto, ao evitarmos a repetição desnecessária de colheitas, naturalmente que reduzimos o número de exames realizados e, portanto, reduzimos o número de análises laboratoriais e esta unificação de software, em conjunto com a movimentação física de vários setores do laboratório para um mesmo espaço físico, portanto, foi algo que aconteceu um bocadinho depois da unificação laboratorial, esta movimentação, portanto, as duas coisas em conjunto fizeram com que
os equipamentos e os reagentes passassem a ter uma maior rentabilização. Por último, portanto, o impacto ao nível da uniformização e da otimização de processos. Tão importante numa casa como o Chuc, que tradicionalmente tinha 2 polos com culturas muito diferentes. Portanto, aqui a unificação tecnológica foi muito importante. Portanto, conseguimos ter uma padronização da prescrição eletrónica. O que é que isto significa? Significa que todos os clínicos do Chuc hoje em dia usam exatamente os mesmos menus, as mesmas opções para prescrever. Antigamente, apesar de ter o mesmo software, que era o nosso, estava configurado de maneira completamente diferente. Porquê? Porque eram culturas, lá está, portanto, essa configuração diferente consubstanciava uma cultura diferente, métodos de trabalho diferentes, processos de trabalho diferentes. Portanto, ao fazermos esta unificação da prescrição eletrónica, colocamos os clínicos a trabalhar todos da mesma forma e os laboratórios a realizarem também depois os estudos analíticos da mesma forma. E também ao nível da exibição de resultados, padronizamos, portanto, os resultados são apresentados em todos os polos a todos os médicos exatamente da mesma forma e, claro, que ao fazermos tudo isto, criámos condições para que a equipa do Chuc se torne cada vez mais forte, mais coesa. Portanto, aqui a unificação do software foi determinante para pôr fim ou para ajudar a quebrar as barreiras psicológicas que a distanciação física criou durante vários anos. E eu concluo dizendo apenas que temos um documento ali na mesa de registro com o detalhe deste caso de sucesso. Portanto, foi um caso de sucesso com um impacto brutal no Chuc. Portanto, acho que não tinha sido usada esta palavra ainda, portanto é importante dizer isto. Portanto, houve um antes e um depois claríssimo, mas se quiserem ver mais informações, tem um documento na mesa de registro, está também online no site da Maxdata, onde nós descrevemos o projeto em detalhe, as boas práticas seguidas e também temos a visão muito importante dos vários stakeholders do projeto. Muito obrigado.